Boa tarde, amigo do Ginga Esportiva. Boa tarde, meu amigo William. Boa tarde, Cardoso. Boa tarde, amigos. E aí? Novidades aí do esporte, né? Movimentação grande aí ontem, né? Foi quarta-feira, quinta-feira, né? Também jogos aí, Brasil também, né? Muita movimentação. Inclusive aqui em São Luís está tendo aí essa Copa das Nações da Amazônia, né? São os veteranos. Uma atração aqui para o povo de São Luís, está assistindo os jogos aí, com grandes jogadores, Maicon, Recova e outros mais. Lendas do Goleiro futebol, Carini. né? Lá você vê jogada linda, de craque. Realmente, esses craques aí são diferenciados. Você já sabe o público, né? Que está correspondendo também, né? Não sei como é que está aí a movimentação do... Também não tem acompanhado lá o público, né? a quantidade de pessoas, mas não deve ser, o pessoal deve estar acompanhando sim, porque foi bem divulgado esse torneio. William, seleção brasileira, a gente vai dar um arremate aqui rápido, né? Seleção brasileira. Aquilo que nós tínhamos falado no nosso último vídeo, que o que interessava era o resultado. Conseguimos, né? 6 pontos em 2 jogos. Pelo menos a missão, a gente tem que ir pensando por esse lado, né? Transformar a missão em resultado. Porque se for em qualidade, em técnica, isso aí é outro detalhe que a gente tem que, com o tempo, tentar aperfeiçoar, tentar melhorar. Enquanto estiver fazendo os resultados, a gente vai se contentando, porque é o que interessa, né? É o mínimo da coisa, né? O resultado. Mas é porque a gente é brasileiro, acostumado a ver o futebol bem jogado. Não basta ganhar, né? Tem que ganhar e ganhar bem. Mas pelo menos fez aí esses 2 jogos, 2 vitórias, né? Agora quando é? Vai ser quando? Novembro. Próxima convocação. Vai ser contra... Vou lembrar aqui, rapaz. Depois a gente lembra aí. Pois é. Então pelo menos já saímos lá contra Venezuela. Venezuela, né? Lá. Mas teoricamente, né, tá bem desenhado para o Brasil. O problema é dentro do campo, né? Dentro do campo. Mas vai dar certo, né? O Brasil já esteve em outras oportunidades também muito ruins. Depois se superou. A gente, o torcedor, nosso amigo do Ginga Esportiva, que acompanha com a gente aqui, são pessoas que acompanham o futebol e sabem que as últimas Copas o Brasil fez aqui uma excelente campanha nas eliminatórias, foi mal lá na Copa do Mundo. Em 2002 fomos mal, foi aqui, São Luís, o último jogo contra a Venezuela, o Brasil precisava vencer, se classificou na Bacia das Almas e trouxe o último título. Em 70, com aquele timaço, segundo os estudos aí que mostra que eu era pequeno, comecei a acompanhar o futebol depois de 70. Eu era bem garotinho e não acompanhei esse negócio de eliminatória e tal, isso aí não acompanhei a Copa e daí eu comecei a gostar de futebol. Mas também fiz um estudo e foi desse jeito, Brasil vaiado, saiu daqui vaiado no último jogo das eliminatórias. Trouxe o caneco, né? Trouxe o caneco. Então, levando em conta essa tradição, vamos torcer que agora só que você não pode também vacilar, senão não se classifica. Os tempos são outros, não tem mais time bobo, né? Naquela época existia uma soberania sobre o futebol, né, do Brasil. Principalmente aqui na América do Sul, agora, os times melhoraram demais. Agora nós estamos tendo dificuldade de ganhar os da América do Sul e os europeus, né? Aí olha, hoje eu não tenho medo de errar. Se essa seleção aí do Dorival fosse jogar agora com a Espanha, no mínimo 4-0 para a Espanha. Pois é. Porque o time não tem futebol para ganhar desses times de lá fora. Agora os caras jogando lá, não dá para entender. Não dá para entender. Não sei o que aconteceu. Mas vamos passar aqui para o futebol brasileiro, aqui, para os nossos times, que tem muitos assuntos a falar. Uma delas é a decisão da Copa do Brasil agora domingo. O Corinthians vai enfrentar o Flamengo lá na Arena Neoquímica. O Flamengo está com a vantagem, que ganhou de 1-0 aqui. Agora jogando ontem, nós estamos gravando hoje, na sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024. Ontem, na quinta-feira à noite, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Flamengo foi derrotado por 2-0 para o Fluminense. O Corinthians venceu de 5-2. Veja em que estado de espírito vão chegar essas duas equipes para decidir a Copa do Brasil. Segundo jogo. Domingo sai o campeão da Copa do Brasil.
Rapaz, se o Flamengo tem que passar, porque se não passar, acabou. O calendário do Flamengo encerra, né? Porque aí tem o Campeonato Brasileiro, já se distanciou, né? Sim. Dificulta, com certeza. Copa do Brasil, a única coisa que o Flamengo ainda tem grandes, né, condições, entre aspas, né? Porque a gente espera é igual a seleção, a gente espera uma coisa e na hora joga um jogo de um jeito, depois joga outro jogo de outro jeito. Mas ainda acredito que o Flamengo passe, não é fácil. O Corinthians vem numa espécie de crescente, né? E o Flamengo ainda procurando a sua estabilidade, ainda não achou. 2 jogos com o Felipe Luiz, 2 vitórias, terceiro jogo uma derrota, né? Pode ser que junto ao Corinthians a gente volte a vencer de novo. Agora eu faço uma pergunta. E o amigo torcedor, se puder comentar aí no nosso vídeo, eu gostaria que vocês comentassem sobre essa pergunta que eu vou fazer para o William Veras. Até quando o Flamengo vai continuar jogando com 10 homens? Tá faltando um, né? Não, um a menos? O time entra com 11. Mas se tem um a é menos. um a menos. Gabigol é um jogador a menos, cara. Mas aí, ó, aí é aquela história que a gente falou nos últimos vídeos. Tem que dar continuidade para ele poder voltar à forma. Mas como? O time não pode esperar. O time tem que ter resultado. Você tem que dar resultado. Você tem uma oportunidade do ano, não deu, vai ter que trocar. Porque o time precisa de resultado. E se o cara não está bem, tem que trocar, botar outro. Isso que eu digo, o problema não é só treinador. O problema é a evolução do jogador, né? E às vezes um jogador joga mal num time, outro time ele já... O Gabigol, todo mundo sabe a história do Gabigol, grande vencedor, grande vitorioso, grande campeão, mas passa por uma gratidão, nós vamos ter gratidão. O torcedor do Flamengo vai ter gratidão só que pelo Gabriel, mas resultado, tudo tem um limite. Agora vai ficar com o cara, porque ganhou a Copa América, ganhou a Libertadores de 2019, ficar com ele andando dentro de campo. Só que é uma relíquia, um troféu, uma coisa, não. Tem que corresponder, né? Se não corresponde no momento, a vaga para outro. E na hora que estiver bem, continua. É difícil, assim. difícil. É funcionário. É difícil. É funcionário. Ainda digo mais, para mim, esse jogo aí do Corinthians é um jogo perigoso. Não, é muito perigoso. Não tem outra. O que pensar é vencer. Se não, meu amigo, volta de novo a crise. Pois é, mas ele está com a vantagem de 1-0. Agora, se ele se deitar... 1-0 para o clássico, né? Se o Flamengo deitar nessa vantagem, vai perder essa Copa do Brasil. Um clássico. O Flamengo já foi lá para o Japão, na Libertadores, com vantagem aí contra times aí e não conseguiu. Pois Ele se lembra muito bem, desclassificou. Então, 1-0 é muito pouco. Voltando aqui para o Campeonato Brasileiro da Série A, para mim o Flamengo está fora, com essa derrota de ontem. É o que eu estou falando. Totalmente fora. Se não classificar com o Corinthians, acabou o calendário. Descartou. Porque o Flamengo tinha 51 pontos, um jogo a menos. Se vencesse ontem, ia para 54. Aí, entre aspas, com um jogo a menos mais 3, ia para 58. Diminuía pelo menos para 6 pontos a diferença com o Botafogo, que é o líder. O Botafogo tem 60 pontos, o Flamengo tem 51. Como que o Flamengo vai chegar no Botafogo jogando da maneira que está jogando? Que eficiência do Botafogo, né? Pois é. Tá. E não tem nada de espetacular, não. É apenas competência, capacidade de finalização. Pois é. Resultado. William, agora bora falar do futebol maranhense que está pegando fogo. Também. Agora, nesse momento está marcado uma entrevista, deve estar acontecendo aí nas redes sociais, uma entrevista, uma convocação aí do presidente do Maranhão para fazer esqueci o nome agora, rapaz, que a imprensa faz, convocado pelo clube. Não é entrevista, que é outro nomezinho que vocês... Uma coletiva? Uma coletiva de imprensa. Uma coletiva de imprensa hoje com o presidente do Maranhão, que ele vai estar falando. Reforma do CT, do campo de treinamento, melhoria lá na parte estrutural do Maranhão Atlético Clube. Deve estar anunciando oficialmente a contratação do Flávio Araújo. Deve também estar anunciando mais jogadores. E deve estar falando sobre a convocação das eleições. O Maranhão vai ter eleições, já se fala, ele deve estar falando hoje também, isso oficialmente, o Carlos Eduardo França, que esta atual diretoria vai concorrer, vão concorrer, não se sabe se vai haver oposição, se vai haver outra chapa para concorrer com ele. E eu acho que ele deveria continuar.
Já vem com o trabalho aí? Vamos ver o que os outros diretores acham, né? Se dá continuidade no trabalho, né? Você acha que o trabalho é bom, os sócios que vão votar. Os outros diretores têm poder de voto para decidir. Né? Se chegar a um consenso de que o trabalho tem que continuar, é bom para o Maranhão, né? Porque agora o Motoclube de São Luís, essa semana foi, hein? Motoclube contratando muita gente, anunciou mais 6 jogadores, e a gente fica alegre, fica feliz, porque é o Motoclube aí que saiu tão abatido aí nesse exercício 2024, nessa temporada, com uma série de problemas, série de erros que aconteceu aí. O Motoclube agora, ontem anunciou os 4 garotos da base, e hoje anunciou mais 2 jogadores, já tinha anunciado mais 6, 4, 10, já tinha anunciado mais 6, e hoje anunciou mais 2, e jogadores que... Já tem um elenco, né? Tem um elenco, mas Zé Augusto, quando deu uma entrevista aqui para nós, na semana, tá com 2 semanas, ele falou que a comissão, ele com o gerente de futebol, Evandro Marques, estavam trabalhando. E aí tá aí o trabalho dos homens. Tudo bem, vamos esperar aí agora. Agora o Sampaio Corrêa que está dizendo que tem já 14 jogadores apalavrados, mas por enquanto o Sampaio Corrêa, o que tem publicado oficialmente do Sampaio é saída. Nadson deixou o Sampaio Corrêa. Chegou nada, né? Até agora não chegou nada. Pois é, mas Sampaio fala que vai anunciar aí também. A direção do Sampaio deve estar se pronunciando aí nessa próxima semana também com relação a isso. Com relação àquelas ações, nada até agora. Não sei se está saindo alguma novidade agora à tarde. Não sei o que está faltando, né? Esperando essa demora danada. Meu amigo, eu volto a repetir. Se fosse ao contrário, o STJD já tinha transformado essa ação aí em inquérito, em processo, e já tinha ido para o pleno, e já tinha sido julgado, e o Sampaio já tinha sido punido. Eu não tenho dúvida disso. Mas como é o contrário, estão aí levando, empurrando com a barriga e tal, o qual nos deixa meio pessimista com relação ao Sampaio continuar na Série C. É tipo aquela coisa, uma demora danada, nadar e não acontecer nada. Pois é. Meus amigos, estamos encerrando aí o nosso vídeo de hoje, desejando vocês aí um ótimo final de semana e pedindo vocês que dê o like, que compartilhe o nosso vídeo, que peça aos seus amigos aí para assinarem, ir lá no sininho, marcar lá no sininho para que toda vez que a gente for gravar eles sejam avisados. Beleza? Obrigado a todos. Valeu. Tchau. Até as próximas.